Olá, Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao estudo bíblico baseado neste livro, Fundamentos da Liderança Cristã. Fundamentos da Liderança Cristã. Esse livro, conforme foi dito na lição 1, nós vimos que ele é de suma importância para o aperfeiçoamento de líderes e também para a formação de novos líderes. Sabendo nós que, seja lá qual seja o segmento de liderança que você exerce na igreja, como eu disse anteriormente, seja com respeito a jovens, respeito ao serviço de criança, ou até mesmo você como um presbítero, um diácono, uma diaconisa, é de suma importância você conhecer ainda mais o propósito eterno de Deus e também ter uma visão bem panorâmica com respeito à necessidade de Deus nesta era. Nós vimos na lição 1 todo o plano de Deus, o planejamento de Deus, logo ao criar o homem, em Gênesis 1:26, quando fez o homem totalmente diferente do restante da criação, porque neste homem criado, o ser humano, foi colocado algo de Deus, foi colocado a eternidade dentro do seu coração, e onde nós discorremos um pouco, não na sua totalidade, mas vimos que essa eternidade foi o sopro de Deus, mencionado em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que não é nada mais, nada menos que o espírito humano. Vimos a distinção entre o espírito humano para o Espírito Santo de Deus. Espírito humano é um representante, me permito usar esse termo, é alguma coisa de Deus que foi colocada dentro do homem, e nós sabemos em Gênesis que foi o sopro. O sopro, então, que foi capaz de dar vida àquela formação de um boneco de barro. Então, esse boneco de barro, também me permite esse termo, ele passou a ser alma vivente, então ele passou agora a ser uma pessoa humana, constituído de corpo, alma e espírito. Esse espírito, então, ele seria um compartimento, ele seria um receptor para receber o próprio Deus, que viria a acontecer depois de uma maneira bem efetiva na vinda do nosso Senhor Jesus, quando ele pregou o Evangelho do Reino, ali a partir de Mateus capítulo 4, e depois em João 20 e 22, ele soprou sobre os seus discípulos, os seus apóstolos, e esses passaram então agora a ter Deus dentro neles. Então, o primeiro homem encarnado com o Espírito Santo dentro dele mesmo foi Jesus, nascendo de Maria, em Mateus capítulo 1, versículo 18, o próprio Espírito Santo entrou em Maria, e então agora o próprio Deus, ele se encarna para ter um relacionamento com o homem. Isso está em João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor se fez homem para trazer a salvação a essa terra, à humanidade, a todos aqueles que viessem a crer nele. Por que a salvação? Porque nós vimos também de uma maneira bem rápida na lição número 1, e nós vamos entrar um pouquinho mais hoje, porque Lúcifer, o arcanjo de luz, ele havia se rebelado, e mais 1/3 dos anjos. Então, por essa rebelião, Deus os expulsou dos céus e lançou por essa terra, onde essa terra então foi contaminada com tanto Satanás, que agora não é mais Lúcifer, ele se tornou agora o adversário de Deus, o inimigo de Deus, se tornou Satanás, o diabo. Então ele veio para perturbar essa terra. Então hoje na lição 2, nós vamos ver cujo tema ou título dessa lição 2, a administração de Deus no universo. A administração de Deus no universo. Eu gostaria então de iniciar falando com respeito a Lúcifer. Também é um assunto muito vasto, é um assunto muito extenso, porque tem muitas aplicações que a Bíblia mostra para nós. Se você não tiver um pouco de entendimento, você não conseguirá detectar vários textos bíblicos que se referem ao julgamento de Satanás. Em especial, obviamente, no Antigo Testamento, como Isaías capítulo 14,
e Ezequiel capítulo 28, e também temos ali no livro de Jó, capítulos 39 e 40. Então, para iniciar, eu gostaria de estar comentando com vocês que quando Deus criou todas as coisas, ele, neste período antes de criar o homem, vale lembrar que, como estudo bíblico, alguns pontos tem que falar de uma maneira bem minuciosa. Como eu disse na lição anterior, não é como você falar uma palavra para uma conferência ou uma palavra numa modalidade qualquer. O estudo bíblico é algo mais minucioso que requer um pouco mais de atenção e um pouco mais de paciência. Então, quando Deus criou todas as coisas, antes do homem, o mundo ele era perfeito e repleto de harmonia. Não havia problema algum, não havia pecado, não havia ali orgulho, não havia ambição. Por quê? Porque Deus é um Deus perfeito e ele criou tudo perfeitamente harmonioso. Isso, repito, antes de criar o homem. Já havia então ali o universo, já havia os anjos, os arcanjos, os querubins. Então, a palavra também mostra no livro de Salmos que esses anjos, eles simplesmente foram criados para adorar a Deus, para louvar a Deus. O Salmo 150, por exemplo, lá mostra vários instrumentos musicais que eram usados para adorar a Deus, para louvar a Deus, para darem glórias a Deus. E em específico aqui no Salmo 103, eu gostaria de ler com vocês, Salmo 103, sempre que possível. É muito interessante você abrir a sua Bíblia para você acompanhar os versículos. Salmo 103, versículo 20, diz o seguinte: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Então, aqui diz, no versículo 20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Também no Salmo 148, versículo 2, Salmo 148, 2, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Então os anjos, eles foram criados para poder dar glórias a Deus, para louvar a Deus. E entre esses anjos, repito, isso muito antes, milhares, centenas de milhares de anos antes de criar o homem. Então esses anjos, dentre eles havia um líder. Havia ali alguém que foi separado por Deus. Eu quero deixar bem claro isso. Deus quem o separou, Deus quem o comissionou, e ele também foi ungido pelo próprio Deus para ser o líder dos anjos, o líder de toda equipe, me permita esse termo, que fossem adorar a Deus. Nós não sabemos muito bem como era essa logística, mas havia ali um líder, e esse líder então chamava-se Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Então isso está retratado em especial em Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28. Esse anjo, me permita o termo, esse arcanjo, ele era muito formoso, muito belo, ele era muito forte, poderoso, se revestia de pedras preciosas. As pedras preciosas brilhavam, por isso que é Lúcifer, anjo de luz. Então, por causa disso, ele permitiu que o orgulho, a soberba, a ambição entrasse no seu coração. Até que um dia ele falou que seria semelhante ao Altíssimo. Você vê, meu amado irmão, minha amada irmã, você que acompanha por esse canal do YouTube, você vê a prepotência desse anjo ou desse arcanjo querer ser igual a Deus. Lembrando você que por mais que ele fosse belo, poderoso e forte, ele ainda era apenas uma criatura. Deus é o Criador. Então, por que
esse orgulho entrou no coração dele, podemos dizer nos dias de hoje, subiu na cabeça dele, ele então esqueceu-se que ele era apenas uma criatura. Onde que uma criatura pode querer ser igual ao Criador? É como uma cadeira querer ser igual ao marceneiro. É como uma mesa de ferro querer ser igual ao ferreiro. Estou dando só um exemplo para que vocês possam entender como vaso de barro querer ser o próprio oleiro. Então isso foi uma prepotência muito grande e Deus então não pôde também suportar essa prepotência, porque jamais alguém será igual a Deus. Por isso que ele é Deus. Antes de criar todas as coisas, Deus já existia. Por quê? Porque ele é Deus. E ele foi o arquiteto de todas as coisas. Quando refere-se à cidade, a Nova Jerusalém, a cidade que tem fundamentos, ali fala que o próprio Deus, no livro de Hebreus, ele é o arquiteto. E também em Provérbios capítulo 8, versículo 30, fala que ele é o arquiteto, referindo-se ali ao Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, é por meio do Filho que o Pai fez todas as coisas. Então, antes que houvesse a primeira criação, Deus já existia. Então, eu estou jogando bastante holofote nessa questão para vocês verem quão ambicioso foi Lúcifer querendo ser igual a Deus. Então, eu gostaria de ler algumas passagens desses dois capítulos que eu me referi agora, de Isaías 14 e Ezequiel 28. Afinal de contas, é um estudo bíblico e vocês precisam ter base em cima do que nós estamos falando. Então, por favor, mais uma vez, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 14, você pode ler o capítulo 14 todinho na sua casa. É interessante vocês terem um conhecimento bíblico. E vou ler alguns versículos aleatórios. Isaías 14, por exemplo, no versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho d'alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então aqui está se referindo ao Lúcifer, está se referindo aqui já ao julgamento realizado por Deus, pela parte de Deus sobre ele, por causa dessa arrogância, por causa dessa prepotência. Então aqui foste lançado por terra. Versículo 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É o que eu disse há pouco, ele quis ser igual a Deus. Quando ele passou a olhar para si mesmo, ele esqueceu que toda obra que ele conseguiria fazer, regendo os anjos, sendo o chefe dos anjos, ele esqueceu que tudo isso procedia de Deus. Deus apenas o comissionou para que ele fosse apenas um canal para que a ordem de Deus, a autoridade de Deus, alcançasse então uma harmonia em todo o universo. Eu gostaria de fazer uma pausa com respeito à leitura e relembrá-lo que esse estudo bíblico, baseado neste livro, tem um ponto principal que nós não podemos perder: a formação de novos líderes e conscientizar você que já é um líder, você que está na função, como eu disse, de presbítero, ou diácono, ou diaconisa na igreja. Essa leitura mostra para nós o perigo que é você estar em uma liderança, seja lá em qualquer segmento da igreja. De repente, quando você assumiu alguma coordenação na igreja, seja ela qual for, essa coordenação não estava indo muito bem e de repente com o seu trabalho de fato, um coração puro, um bom trabalho, perdendo às vezes finais de semanas para preparar algo para levar para a sua coordenação, você que é um líder da igreja, muito
muito labor, muito empenho na palavra para poder levar a palavra saudável para a congregação, para o seu local de reunião, para o templo, não importa o nome que você queira dar. Mas muito cuidado, porque quando o sucesso começa a chegar, todo homem é assim, ele começa a achar que é por causa do esforço dele. Por isso que ali no livro de Deuteronômio diz: nunca diga pela força dos teus braços você adquiriu ou adquiriste riquezas. Antes, lembra do Senhor teu Deus, é quem dá força nos teus braços para que você consiga adquirir as riquezas. Nós somos muito oscilantes. O ser humano, ele é muito orgulhoso. Por quê? Porque o pecado habita nele. O ser humano, ele é muito ambicioso. Por isso a importância de conhecer a palavra. Por isso a importância de dar atenção ao que o Senhor nos fala por meio das suas escrituras ou da Bíblia, por meio da unção interior. Nós sempre precisaremos voltar à simplicidade, ao começo. Nós temos que lembrar que nós nada somos, nada podemos, temos que lembrar de onde nós viemos, temos que lembrar da grandiosa salvação que Deus exerceu sobre nós, para sempre darmos graças ao Senhor, e sabemos que somos tão somente um servo, somos um escravo para cooperar com a obra de Deus. Então aqui fica essa advertência para nós, que não permitamos que o orgulho entre no nosso coração. Na sua igreja, na cidade que você mora, na coordenação que você exerce, você sempre precisa ter um espírito de oração, você precisa praticar ou invocar o nome do Senhor. Salmo 145, 18, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em realidade. Nós sempre precisamos, então, saber qual é o nosso lugar, para não entrar no nosso coração o orgulho e nem a soberba. Aqui Lúcifer, ele não soube lidar com essas questões, então aqui entrou o orgulho no seu coração e ele foi lançado por terra. Repetindo novamente o versículo 14, ele dizia: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ok, aí você pode ler o capítulo todinho, e eu gostaria de tocar em Ezequiel 28, como eu fiz menção. Também você pode ler o capítulo todo. Vou ler alguns versículos pontuais, falando novamente de Lúcifer. Aqui está a profecia contra o rei de Tiro, mas aqui é apenas uma simbologia, se refere a Lúcifer, que se tornaria Satanás. É só você ler o capítulo todo que você vai confirmar isso. No versículo 2, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Versículo 3, sim, és mais sábio que Daniel. Olha, e para ser mais sábio do que Daniel, você conhece o profeta Daniel, servo de Deus, na Bíblia, que interpretava os sonhos, sem mesmo falar o sonho para ele, ele contava o sonho e interpretava, ou seja, ele era um homem muito usado pelo Espírito Santo de Deus, era uma pessoa muito sábia. E aqui faz menção então deste grande sábio Daniel, e diz, sim, és mais sábio, se referindo a Lúcifer, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Ok? Versículo 7, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Versículo 12, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, novamente é apenas um símbolo, o rei de Tiro,
E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Como eu disse, Lúcifer era alguém bonito, formoso, forte, Deus o fez assim, e ele regia os anjos, ele governava os anjos, ele era o principal, ele era, por que não, o braço direito de Deus. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí vem aqui o nome das pedras, o sárdio, o topázio, ok? Versículo 14, para comprovar que era Lúcifer. Tu eras querubim da guarda ungido. Então ele era o principal de entre os querubins, e aqui diz ungido, porque como eu disse há pouco, o próprio Deus o estabeleceu. O próprio Deus o ungiu. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que achou iniquidade nele. Então aqui está sendo mostrado para nós, por meio desses versículos, como eu disse, é bom você ler o capítulo todo, e também o livro de Jó, capítulos 39 e 40, lá fala de dois grandes animais, o Behemote e o Leviatã. O Behemote e o Leviatã se referem ao crocodilo e o hipopótamo, que são dois animais fortes, dois animais arrogantes, dois animais blindados. Não é fácil você domar esses dois animais. Ali também é um símbolo, é uma tipologia referindo-se à pessoa ou ao anjo Lúcifer. Então, este anjo, porque ele se orgulhou, ele foi lançado por terra. Este é um item que eu gostaria que você, neste início da lição 2, ficasse claro para você que antes de criar o homem, já existiam os anjos, onde Deus criou, por que não dizer, na sua primeira criação, mas tudo era harmônico, tudo fluía de acordo com a vontade de Deus, tudo estava debaixo do governo de Deus, até então que encontrou no coração de Lúcifer lugar para o orgulho, a ambição e a soberba, e quando ele foi julgado por Deus, ele foi lançado por terra. Diga-se de passagem, não é essa terra física, até porque ele está nas regiões, como os principados e potestades, como Efésios, capítulo 2, relata para nós o livro de Efésios, não é essa terra física, é essa esfera que nós vivemos, porque acima desse céu que a gente conhece, há ali o terceiro céu, que é a morada de Deus. Então ele foi lançado por terra, não é essa terra, o chão que você pisa, que você planta as coisas, é o lado celestial, o lado espiritual, melhor dizendo. Então ele faz parte hoje dos principados e as potestades que estão sobre nós, repito, é o que Efésios capítulo 2 revela para nós. Então, de acordo com o tema de hoje, a administração de Deus no universo, Deus tinha a sua administração, nós vamos ver um pouquinho hoje, desde a eternidade passada e será até a eternidade futura. Isso dá o nome de administração de Deus no universo. Não tem início a sua administração, porque ele é Deus, e também não tem fim, porque é algo eterno. Então, a administração de Deus no universo abrange desde a eternidade passada até a eternidade futura. Então, como eu disse, antes de criar o homem, Deus havia criado, então, de início o universo, os anjos, e essa terra também, ela foi criada há bilhões de anos. Estou dizendo a terra, não estou dizendo o homem. Então, quando Deus lançou Satanás por terra, que diz respeito a essa esfera, embora ele esteja nos ares, mas essa terra faz parte desse conjunto, seja a terra física e seja os ares onde Satanás e os anjos estão. Mas damos o nome de terra. Ok. Então, quando Deus julgou Satanás, essa terra,
ela virou um caos. Aqui já existiam seres, repito, não os homens, já existiam seres, entre eles os dinossauros. Por exemplo, você não pode duvidar que existiram os dinossauros. A cada período acham aí os fósseis, no Brasil mesmo, se não me falha a memória, no Piauí, já encontraram, no estado do Piauí, já encontraram vários e vários fósseis de dinossauro em todo o mundo. Então, esses dinossauros, eles existiram nessa era. E também existiam seres fisicamente semelhantes aos homens. Fisicamente, mas não era o homem, porque o homem ele foi criado há cerca de 6.000 anos. O primeiro homem criado foi Adão. Estou dizendo o homem, a imagem e semelhança de Deus, com o espírito humano dentro nele. O primeiro homem criado foi Adão. Então, quando foi que surgiu este homem? Ok, quando Deus então julgou essa terra por causa da queda de Lúcifer, essa terra, repito, ela se tornou um caos. E Deus vem então aqui no livro de Gênesis, isso é muito interessante. Isso aqui é um ponto que você precisa também ter clareza para você entender um pouco mais. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Do versículo 1 para o versículo 2, diga-se de passagem que há um vácuo, há um espaço de tempo de bilhões e bilhões de anos. Não é sequencial como um período de 24 horas ou um período de um ano. Por exemplo, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio, diga-se de passagem, não é o princípio de todas as coisas. O princípio de todas as coisas, podemos dizer que é João capítulo 1, versículo 1, onde diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo refere-se à palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Então, João capítulo 1, versículo 1, diz respeito ao princípio, onde Deus habitava. Antes de haver qualquer coisa, Deus já estava ali. Por quê? Porque Ele é Deus. Então era o Pai, era o Filho e era o Espírito. Então João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Este é o princípio antes de criar todas as coisas. Mas em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio aqui é o princípio da recriação de Deus. Você precisa de muita sabedoria, pedir a Deus espírito de sabedoria, de revelação, como eu disse na lição número 1, não ficar na sua mente cartesiana, não ficar na sua mente natural, só enxergando as coisas físicas. Para entender as coisas espirituais, você precisa também estar na esfera espiritual. Você precisa da presença do Senhor, você precisa de fé, você precisa crer na palavra, você precisa se esvaziar dos seus conceitos, até mesmo da sua cultura. Você precisa então estar totalmente como papel em branco para que Deus possa escrever, quer dizer, revelar em você as suas palavras. Então, após essa terra destruída, Deus vem e começa a recriação. Então é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui é a recriação, porque olha o versículo 2. A terra, porém, estava, segundo o original hebraico, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se você crê que Hebreus 11:10, se você crê que Provérbios 8:30 fala que Deus é o arquiteto, como que Deus, sendo um Deus harmônico, sendo um Deus administrador, sendo um Deus todo-poderoso, que com o único pensamento dele ele executa tudo, como que ele vai criar uma terra sem forma e vazia? Seria isso coerente? Eu lhe pergunto. Pare um pouco e analise comigo. Por que o versículo 2, a terra, porém, tornou-se
sem forma e vazia. O verbo tornar quer dizer que não era. Uma pessoa, por exemplo, depois de 30 anos, ela tem 30 anos, com mais 30, 60. Então ela está se tornando idosa. Ela não era assim. Quando você olha a sua foto, por exemplo, você que tem mais de 50 anos. Quando você olha a sua foto, você vê uma foto com 15, 20 anos. Você vê que você está se tornando um idoso. Então, tornar quer dizer que não era. Então, do versículo 1 para o versículo 2, há uma distância muito longa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse foi o princípio da criação da terra. Não o princípio onde Deus estava, porque antes de criar qualquer coisa, como eu disse, Deus já existia. Mas lá no princípio ele criou os céus e a terra. Ok, a terra, porém, tornou-se. Então, dele criar a terra perfeita para ela se tornar milhares, por que não bilhões de anos, nós não sabemos ao certo. O que ocorreu para essa terra maravilhosa, supostamente, porque Deus é o arquiteto, Deus é o Todo-Poderoso? O que aconteceu para essa terra harmônica ou harmoniosa tornar-se sem forma? O que aconteceu neste lapso de tempo? E diga-se de passagem, Isaías capítulo 45, se não me falha a memória, o versículo 18, ali diz que a terra não foi criada para ser um caos. A terra foi criada para ser habitada. Está no livro de Isaías 45. O que houve então? Então, quando Deus cria os céus e a terra, aqui existiam já esses animais, como eu disse, vamos resumir nos dinossauros, porque isso aí é mais do que comprovado pelos fósseis. Existiam ali os alimentos, as árvores, as frutas, estou aqui exemplificando. O que ocorreu que tornou-se? Agora está claro para nós. Foi exatamente neste momento que Deus lançou por terra Satanás e os seus anjos, os anjos que o seguiram, e causou um tumulto nessa terra, e essa terra então tornou-se sem forma e vazia. Então, essa criação da terra agora, na verdade, é a recriação, porque Deus vem, o versículo 3, disse Deus, haja luz. Então aqui começa agora a recriação dessa terra. Eu preciso que você entenda isso. A terra foi criada de uma maneira harmoniosa. Teve então a queda, o julgamento de Lúcifer, Satanás. Ele então, essa terra, porque ela foi julgada por Deus, ela foi toda destruída. E Deus vem agora e recria a terra. Como foi esse julgamento? Pelo versículo 2, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é comprovado que Deus inundou toda a terra com água, onde então todos os seres vivos sucumbiram e morreram. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o dilúvio que você conhece de Noé em Gênesis, a partir do capítulo 7, o dilúvio que você conhece em Gênesis 7, foi anunciado no capítulo 6 e no capítulo 7 veio o dilúvio. Esse dilúvio não foi o primeiro dilúvio. Esse dilúvio ele foi o segundo dilúvio, porque o primeiro, a inundação da terra pelas águas, ocorreu no julgamento de Deus, julgamento de Deus sobre Satanás. Então, todos os seres que ali habitavam, eles morreram afogados, inundados, obviamente, como diz o versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, essa terra ficou totalmente destruída. E a partir então do versículo 3 começa a recriação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia. No sexto dia, Deus executa aqui a sua obra-prima.
Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa se valorizar. Não importa a sua aparência física, não importa a cor do seu cabelo, não importa o tipo do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, não importa. O que importa é que você tem um espírito dentro de você, o espírito humano, o sopro de Deus, o representante de Deus, aquele que é capaz de um dia receber o próprio Deus, quando este homem exercer o seu livre-arbítrio, vier a crer e receber o Senhor como seu Senhor. É o que nós vimos na lição número 1. Então aqui foi criado o homem. O porquê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Nós vimos ontem. Aliás, nós vimos na lição número 1, na lição anterior, que Deus criou o homem para que o homem exercesse a sua autoridade. Lembra que eu disse que desde o início Deus gostaria que o homem exercesse a sua autoridade, o seu domínio, fosse a sua expressão? Você não pode esquecer da lição número 1. Então aqui Deus cria o homem para que o homem exercesse o governo, a autoridade e subjugasse Satanás. Deus tinha então uma intenção de que o homem fosse totalmente a sua expressão e que Satanás fosse subjugado por meio do homem. Por isso então que o homem foi criado de uma maneira totalmente especial, com o espírito humano dentro nele. Ok, então a partir dessa criação, o homem agora ele teria que tão somente manter-se a comunhão com Deus. Ele deveria manter ter a contínua presença de Deus e através do livre-arbítrio que Deus deu, ele deveria optar pelo homem. Diga-se de passagem, Deus não criou um robô. Por quê? Porque Deus é um Deus nobre. Ele criou o homem não para programar o homem para que o homem pudesse lhe seguir cegamente, mas Deus coloca no homem o livre-arbítrio para que o homem pudesse decidir entre Deus ou entre Satanás, que é entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você sabe então, vocês sabem que a partir deste momento da queda de Satanás, toda essa terra foi usurpada e um governo ilegítimo iniciou nessa terra, o governo de Satanás. Você sabe que existe o governo de Deus. Agora você sabe que existe o reino de Satanás? Eu gostaria de ler com vocês aqui, fazendo a gentileza de abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 12. Isso é muito profundo, vocês terem essa visão. Quando Satanás foi lançado por terra, um governo ilícito, ilegítimo, iniciou nessa terra. Mateus capítulo 12, versículo 26. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo, pois como subsistirá o seu reino? Então Mateus capítulo 12, versículo 26, mostra para nós que Satanás tem o seu reino. Essa terra, ela foi usurpada por Satanás. Então agora você observa a importância que este homem pudesse manter comunhão com Deus para que ele pudesse então destronar Satanás. É sobre isso então que nós estamos vendo hoje, né, nessa lição 2, com respeito ao governo de Deus em todo o universo. Ok, o maior problema, na verdade o único problema enfrentado por Lúcifer foi a questão do orgulho. Ele não conseguiu ali administrar tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Então, novamente, eu gostaria de chamar a sua atenção o perigo da liderança. Quando o sucesso vem, quando Deus começa a abençoar, você então, se não tiver o equilíbrio, não tiver a presença do Espírito constante, você então poderá sucumbir e o seu ministério também poderá sucumbir. Então, eu gostaria de ver um paralelo agora, tudo o que ocorreu com Lúcifer, toda essa questão do homem, do desenvolvimento dele nessa terra, nós veremos nas próximas lições.
Hoje, o encargo aqui é falar dessa administração de Deus no universo. Tive que dar toda essa panorâmica para você chegar até o homem e ver a importância do homem no plano eterno de Deus, como vimos na lição anterior, na lição número 1, que Deus deseja que o homem exerça o seu governo, exerça a sua autoridade. Já na lição 3, na próxima, vamos ver essa administração de Deus na igreja, de uma maneira mais palpável, de uma maneira mais presente, mas é importante então que você tenha essa visão panorâmica. Então vamos ver um paralelo aqui agora com respeito à pessoa do Senhor Jesus. Gostaria de ler Filipenses capítulo 2, sempre encorajo você, fazendo a gentileza de abrir a sua Bíblia. Então nós vimos que Lúcifer, ele foi separado por Deus, foi ungido por Deus, mas não conseguiu ali administrar a questão do orgulho e da soberba. Vamos ver qual foi a postura do homem nascido de Maria, um homem como nós, no entanto que Deus habitava dentro nele, mas ele viveu nessa terra como um homem, não obstante era o próprio Deus, ele não usou do poder que tinha dentro nele, por exemplo, Jesus não tinha fome porque ele era Deus. Não, ele foi um homem 100%. Tinha fome, tinha sede, tinha suas necessidades, tinha ali as questões físicas, cansado, andava para cima e para baixo, visitando as aldeias. Então, o nosso Senhor Jesus foi um modelo para nós e ele é a linha, nele está a linha que devemos seguir, uma linha de comunhão íntima e constante com o Pai. Então, em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha que diferença. Jesus é o próprio Deus. 1 João 5,20 fala, João 10,30, João 14, o próprio livro de Isaías, quase toda a Bíblia sinaliza para a divindade de Jesus. Em especial, obviamente, o Novo Testamento. Mas toda a Escritura no Antigo Testamento já sinalizava para aquele que viria para nos dar a salvação. Então Jesus, ele era o próprio Deus, ele é o próprio Deus. Mesmo sendo o próprio Deus, o versículo 6, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Lúcifer não era nada, Lúcifer é uma criatura e deixou subir na cabeça, por quê? Por causa da sua formosura, por causa da sua beleza. Isso é luz para nós. Por isso que eu estou sendo pontual nessas questões, porque como é um estudo bíblico para liderança, você precisa checar os seus serviços na igreja. Se a sua coordenação está sendo bem sucedida, lembra-te do Senhor teu Deus. Não permita que Satanás venha te enganar. Não permita que Satanás venha colocar no seu coração que você é o melhor, que você é a melhor, que sem você o serviço Y ou X da igreja não avança. Isso não é verdade. Se nós estamos servindo por misericórdia de Deus, somos apenas um vaso, somos apenas um utensílio, somos apenas um canal. É Ele quem faz a obra. Então Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, vejam, meus amados irmãos, você que acompanha por este canal do YouTube, veja só a importância de nós sermos uma pessoa esvaziada, humilde, que reconhece que tudo procede de Deus. Lúcifer quis ser aquilo que ele não era. E mesmo que o Senhor Jesus fosse o próprio Deus, mas a sua
comissão ou a sua missão nessa terra era ir à cruz, derramar o seu sangue em favor da humanidade. Então ele teria que viver como homem. Quando ele estava pregado, quando ele estava crucificado, os judeus, o povo, se tu és filho de Deus, desça dessa cruz, você salvou tantas pessoas, salva-te a ti mesmo. Ali, se ele tivesse descido, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos. Mas por quê? Porque ele tinha uma visão, ele tinha uma comissão e ele precisava levar até o fim, que era morrer na cruz em favor da humanidade. Assim é no serviço da igreja. Você precisa entender qual é a sua função, qual é a sua posição, quem está sobre você, qual é a sua autoridade, quem são os irmãos, até mesmo dependendo do departamento da igreja, quem são as irmãs que estão na liderança. Então isso deve ficar bastante claro para nós. E o caminho para você mortificar o seu ego, mortificar as suas pretensões é a cruz. O Senhor deu cabo da natureza humana. Não que nele houvesse pecado, porque não havia pecado em Jesus, mas ele carregou sobre o madeiro, ele carregou sobre a cruz os pecados de toda a humanidade. Então qual é o fim? Como que termina, como que acaba com a questão do ego? Indo à cruz. Por isso que Lucas capítulo 9, versículo 23, dia a dia tome a sua cruz. Mateus 16, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Então a cruz é a terminação do ego, é a terminação do orgulho. A cruz é você negar a si mesmo. A cruz é você estar em constante oração. A cruz é você ter constante presença do Espírito Santo. E assim você vai sendo diminuído, como Gálatas 2:20, e Cristo vai sendo exaltado e o seu eu, o seu ego vai sendo diminuído. Então o Senhor, ele reconhecia como homem a sua função. O próprio rei Davi, um homem também exemplar para nós, o homem segundo o coração de Deus, ali em 1 Crônicas 29, quando ele vai ofertar para Deus, versículos 11 a 14, ele fala: quem sou eu para dar alguma coisa para Deus? Porque tudo procede de Deus. Davi tinha essa clareza, e o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:10, ele começa falando: eu trabalhei muito mais do que todos vocês. 1 Coríntios 15:10. Eu trabalhei muito mais do que todos vocês. Ali, talvez, ele poderia ter começado a se orgulhar. Ele era um homem como eu e você, mas a luz brilhou e ele falou: todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, obviamente, Deus usa homens, há homens, grandes homens no nosso meio, homens que trazem a palavra profética, homens que são a boca de Deus, mas são apenas homens. Obviamente devemos honrar os homens, dar honra, mas sabendo que tudo procede de Deus, porque Deus é o único, Deus é o cabeça, e qualquer homem é apenas um canal. E também temos a experiência de Moisés. Moisés era um homem bastante experiente. Moisés era um homem que foi treinado para ser um faraó. Nós vemos nas Escrituras quão sábio, quão competente era Moisés. E teve um dia que ele quis ser o libertador, baseando-se na eloquência, baseando nos seus estudos, baseando na sua capacidade humana, e diga-se de passagem, eram verídicas. Nós vimos aqui no livro de Atos, capítulo 7, o livro de Atos, capítulo 7, aqui foi um relato de Estevão, você pode ler também todo o capítulo 7, versículo 20, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso.
em palavras e obras. Preste atenção no 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, versículo 25, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, qual foi a base que Moisés tomou para poder tentar libertar o povo? Os seus irmãos que estavam escravos no Egito. Ele estava fora dessa escravidão, porque ainda quando criança, ele foi tomado pela filha de Faraó para ser o seu filho adotivo. Então Moisés se tornou um filho adotivo da filha de Faraó, me permita aplicar, um neto de Faraó. Então ele não estava sofrendo a questão de escravo como seus irmãos. Então um dia, por causa da sua eloquência, sabedoria, eu não digo sabedoria, do seu conhecimento, dos seus estudos, porque sabedoria é algo totalmente diferente. Sabedoria vem do Espírito, procede de Deus. E ele então tomou isso como base e quis salvar os seus irmãos. E acabou que ele não foi aceito. Ele acabou matando um egípcio, teve que fugir porque Faraó queria acertar as contas com ele. Então, ali, pela fuga de Moisés, ele ficou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Julgo eu que você conhece a história. Depois de 40 anos, ele já estava, então, tinha esquecido dos seus estudos, tinha esquecido da sua eloquência, tinha esquecido de tudo aquilo que ele havia aprendido. Chegando no livro de Êxodo, capítulo 3, Moisés vê uma sarça. Sarça era uma espécie de pinheiro, é uma árvore de meia estatura. Essa árvore, essa sarça estava pegando fogo e Moisés estava então cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho. Ele olhou e viu aquela sarça pegando fogo. E ele falou, eu vou lá olhar essa maravilha. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Você pode ler. E chegando perto dessa sarça, no versículo 2, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O que é isso? A sarça pegava fogo, mas ela não acabava, ela não se consumia. Passou meia hora, passaram 2 horas, passaram 3 horas e a sarça permanecia a mesma e o fogo consumindo. Aquilo chamou a atenção de Moisés e quando ele chega perto, veio uma voz de Deus, versículo 5, e manda ele tirar as sandálias porque ali era um lugar santo, era uma terra santa. Então depois dessa aparição de Deus para Moisés, no versículo 10 do capítulo 3, vem a ordem de Deus para Moisés. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Bom, esse aqui é um grande princípio que eu gostaria de mostrar para vocês. Quando Moisés tinha a força, o conhecimento, as habilidades, ele quis libertar o povo sem a presença de Deus. Mas agora que ele está em falência, agora que ele não tinha mais nenhuma eloquência, nenhuma força, 40 anos se passaram, agora vem a palavra de Deus. E nós sabemos do resultado, ele foi e tirou o povo do Egito, passando pelo Mar Vermelho. Então eu jogo esse holofote nesse ponto, mostrando para todos vocês que tudo procede de Deus, não procede de nós. Como líderes, isso tem que ficar bastante claro para mim e para você. Todo o nosso ministério,
todo o tempo que servirmos ao Senhor até a volta dele, nós temos que ter em mente que tudo procede do Senhor. Não pode ter abertura em nós para que Satanás lance o orgulho e a ambição, como aconteceu com ele próprio, e ele perdeu o seu ministério, que era ungido de Deus, querubim na guarda, e ele se tornou então Satanás, sendo lançado por terra. Então, eu finalizo aqui mais esse ponto, que é de suma importância. Isso tudo está neste livro. Estou só aqui dando alguns pontos principais desse estudo bíblico. Então agora nós vamos dar prosseguimento, vendo agora a questão do plano de Deus, que eu iniciei falando, esse plano que Deus ele tinha desde antes da eternidade passada, se chama a sua administração eterna, o seu plano eterno, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Todo esse plano, ele diz respeito ao plano eterno de Deus, a essa administração em todo o universo. Tudo isso precisa ser encabeçado em Cristo. Eu também falei na lição número 1, a questão que, como o círculo tem um ponto central, como a questão do compasso na escola, lembra disso na lição número 1? Tudo precisa orbitar, tudo precisa estar convergido em Cristo. Está de acordo com Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ok, por causa dessa rebelião de Satanás, por causa desse tumulto, por causa do pecado que entrou na humanidade, de acordo com Romanos 5,12, de acordo com Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, por causa dessa questão que ocorreu, essa administração de Deus da eternidade passada à eternidade futura, que se chama o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a esfera que compreende desde a eternidade passada até a eternidade futura. Não tem princípio de dia, não tem princípio de criação, não tem uma data específica e também não tem fim. Por quê? Porque é eterno. Dentro deste reino foi inserido um termo chamado reino dos céus. Também é algo que a maioria dos cristãos não conhece. Reino de Deus é a totalidade do plano eterno de Deus. Reino dos céus é um período que foi inserido, foi colocado para que a salvação alcançasse a humanidade. Então, a partir do Novo Testamento, esse reino dos céus, ele foi inserido quando, por exemplo, o João Batista veio preparar o caminho para o Senhor Jesus como precursor, e depois então o próprio Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 4, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu gostaria de ler para vocês. 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Reino de Deus é a eternidade passada, a eternidade futura, sem princípio, sem fim. Dentro dessa esfera, dentro desse reino, foi colocado um reino chamado reino dos céus, que é o período que compreende a era da igreja e a era do milênio. Nós sabemos que a era da igreja e a era do milênio compreenderá 3.000 anos mais ou menos, porque a era da igreja, ela durará a era da graça, durará por cerca de 2.000 anos, e depois tem mais um milênio, que é o descanso, que refere-se ao sétimo dia. Então, 2 mais 1, 3, essa era do reino dos céus refere-se então a 3.000 anos de tempo. Ok, então por causa dessa rebelião de Satanás, o reino dos céus ele foi inserido, ele foi colocado. Ok, qual é essa distinção? O reino de Deus é como se fosse o Brasil. O Brasil é o reino de Deus. E vamos pegar um estado, por exemplo, o estado do Espírito Santo. É onde eu habito. O Espírito Santo está dentro do Brasil. Então o Espírito Santo é o reino dos céus. Brasil é o reino de Deus. O Espírito Santo está dentro
do Brasil, mas o Brasil não está dentro do Espírito Santo. Então, o reino de Deus, eternidade passada e eternidade futura, reino dos céus é um período que compreende desde a era da igreja, a era da graça até o milênio, total de 3.000 anos. E também eu vou pedir para colocar um diagrama aí na tela para que você possa ter uma visão mais panorâmica. O reino de Deus, eternidade passada, eternidade futura, reino dos céus, o período que compreende a era da graça, a era da igreja e também o milênio. Ok. O reino dos céus, ele tem, de acordo com a palavra em Mateus, a sua aparência, a sua realidade e a sua manifestação. Isso está muito claro em Mateus capítulo 13, que fala da aparência. O que é a aparência? A aparência é tudo aquilo que tem volume, mas não tem realidade. Por isso que ali é representado em Mateus 13, entre outras parábolas, a parábola do joio. O joio se parece com o trigo, mas não é o trigo. Então, essa aparência diz respeito à cristandade no geral. Tem muitas pessoas que foram regeneradas, muitas pessoas que creram no Senhor, foram batizadas, de fato, receberam a vida de Deus, mas estacionaram nesse primeiro estágio da salvação. E tem cristãos que praticam coisas que não agradam o Senhor. Eu vou me reservar de citar aqui algumas delas, você também pode analisar diante do Senhor. Há muitos cristãos que praticam muitas coisas que não agradam o Senhor, que quando você olha, você duvida se é um cristão. Mas de fato, em algum período da sua vida, eles creram, tinham a intimidade do Espírito, foram batizados, são salvos porque receberam a vida de Deus, mas hoje estão vivendo uma vida de aparência. Não tem a realidade do Espírito Santo de Deus neles. Então, a aparência do reino dos céus é aquilo que tem volume, mas não tem realidade. A realidade do reino dos céus é a prática da igreja. Quando você tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de apacentar as pessoas, uma vida de evangelismo, quando você tem a realidade, você pratica aquilo que você lê. O seu viver não é um viver oculto. Você não tem dois um viver em um templo, numa congregação, no local de reunião, e um outro viver na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Quem te vê no trabalho, duvida que você seja um cristão. Então a realidade são aquelas pessoas que de fato vivem Cristo. De fato falam da pessoa de Cristo por uma experiência e não contando a história de Cristo. Então a aparência tem volume. A realidade, ela é a expressão de Cristo no dia a dia. Isso está também no livro de Mateus, capítulo 16, que o sinônimo de reino é a igreja. Quando o Senhor Jesus falou para Pedro que daria para ele as chaves do reino, e ele fala que edificaria a sua igreja. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus fala de reino, chave do reino, o Senhor fala de edificar a igreja em Mateus 16. Então ali leva-nos a crer que igreja e reino são sinônimos. Se você quer estar de fato no reino dos céus, você precisa ter um bom testemunho. Isso está revelado em Mateus 5, 6 em diante ali, a respeito das bem-aventuranças, capítulo 5. 6, nós vemos a oração, algo de intimidade do filho com o pai. E também terá manifestação. A manifestação é quando o Senhor Jesus vier, quando ele arrebatar os seus, os cristãos vencedores. Isso está em Mateus 24. Então, o reino de Deus, eternidade passada, eternidade futura. O reino dos céus é um período que foi colocado dentro deste reino de Deus, que se chama Reino dos Céus, que é a administração, o governo de Deus por meio da sua igreja, por cerca de 2.000 anos, desde Atos capítulo 2 até a próxima vinda do Senhor. Passarão 2.000 anos.
e depois terá o milênio, que é o galardão, que é as bodas do Cordeiro. Então o reino dos céus compreende 3.000 anos. Para você entrar no reino de Deus, o requisito é ser regenerado, é crer no sangue do Cordeiro, invocar o nome do Senhor, confessar com a sua boca, como Romanos 10. A base para entrar então no reino de Deus é a regeneração, como diz o livro de João, capítulo 3. Ali a conversa de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 3, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, fazer parte dessa administração de Deus, você precisa ser um cristão. Você precisa crer e receber, como vimos na lição anterior, João 1, 12 e 13. Isso é o reino de Deus. Mas uma vez que você entra, agora você tem um desafio. Você precisa também fazer parte do reino dos céus. E para fazer parte do reino dos céus, não necessariamente você deve apenas nascer de novo. Aí já é uma vida de justiça. Como Mateus 5:20. A sua justiça precisa exceder. Você precisa ter um viver justo. Você precisa desenvolver, deixar que essa vida que entrou em você por meio do crer, por meio do batismo, deixar que essa vida ela desenvolva em você. Isso está muito de acordo com Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação. Então não é uma questão só de crer em Jesus. Se você crê em Jesus, mas não tem uma vida transformada, você é a aparência do reino. Você tem volume, você tem o nome, mas não tem a realidade. Então, para entrar no reino de Deus, crer, ser batizado, ser regenerado. Mas para entrar no reino dos céus é uma vida justa, uma vida de santificação. Como eu disse há pouco, Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. E esse reino, então, ele vai perdurar, esse reino dos céus vai perdurar, essa era que nós vivemos, que está muito próximo de fechar as portas, porque o Senhor Jesus está voltando, e nós então precisamos estar com Ele por toda a eternidade, passando as bodas do Cordeiro, passando pelo milênio, ali recebendo o galardão, como diz Mateus 24, muito bem, servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Hoje a nossa luta, o nosso empenho, a nossa vida é para termos uma vida santa. Sim, comer, beber, se divertir, estudar, trabalhar, isso faz parte da natureza humana, mas o seu foco precisa ser fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Então, hoje a nossa luta é para expressar o Senhor, vivendo a vida do reino. E no final de tudo isso, o nosso Senhor voltará, Ele arrebatará os vencedores, Ele arrebatará aqueles que vivem na realidade do reino dos céus, aqueles que não têm aparência, mas são genuínos. O Senhor vai arrebatar, o Senhor então vai dar cabo de Satanás. Aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o Senhor vai eliminar Satanás, 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então o Senhor vai retomar essa terra que foi usurpada por Satanás quando ele foi lançado por terra. Mas o Senhor vai fazer isso por meio da igreja. Por isso a importância de você, líder, você ter uma visão bem panorâmica, qual é o desejo do coração de Deus, para que você, de fato, exerça um serviço na igreja positivamente, algo que você esteja servindo para agradar a Deus e não agradar a homens, que você sirva com um coração puro, sirva com uma mente sóbria, sabendo o que está acontecendo, lembrando de onde você veio, onde você está e para onde você está indo. Porque tudo isso um dia terá um fim.
e nós queremos ser aprovados por Deus. E Satanás, aquele que usurpou a terra, o reino vai ser tomado dele por meio da igreja, por meio dos vencedores, e vai ser entregue para Cristo. Satanás, então, será preso, isso está de acordo com o Apocalipse, e depois ele vai ser solto por 1000 anos, o período do reino de 1000 anos que haverá paz. Nesse período simultâneo, Satanás estará preso, 1000 anos, ele vai ser solto, ele vai enganar ainda alguns, e depois ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo, de acordo com Apocalipse capítulo 21 e também de acordo com Apocalipse capítulo 22. Este vai ser o final de Satanás. Então, capítulo 21 de Apocalipse, a Nova Jerusalém vai descer dos céus e vai ser a habitação mútua, a morada mútua entre Deus e os homens. Então esta é a visão panorâmica da administração de Deus no universo. É o que nós vimos na lição de hoje. É claro que há muitos e muitos detalhes para serem vistos, mas isso vai ser visto gradativamente. Não tem como aqui com 1h e 10 eu querer discorrer esses pontos, porque não dá tempo e também é impossível você discorrer todos esses detalhes. O que eu falei aqui hoje foi baseado no capítulo 2, sendo a lição 2, e como eu disse, devagar esses assuntos vão sendo esmiuçados e você vai tendo mais um entendimento. Então hoje ficou claro para você que Deus tem uma administração no universo, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Antes de haver homem, antes de haver qualquer coisa, nem universo, nem nada, Deus já era, porque Ele é Deus. Então Ele vai, cria o universo, cria essa terra, mas não o homem, cria essa terra, coloca animais, como por exemplo os dinossauros, cria antes o universo, coloca os anjos, os querubins, e a função deles era adorar a Deus. Deus então estabelece um chamado Lúcifer, para ter o governo sobre os demais anjos, mas porque ele era bonito, era forte, era poderoso, era o sinete da perfeição, o orgulho então entra no seu coração, quis ser igual a Deus, uma prepotência. Deus então lança por terra o julgamento e segue ele 1/3 dos anjos. Isso tudo tem base bíblica. E quando ele cai por terra, como eu disse, não é essa terra literal, mas esse universo que pega ali desde os principados, as regiões que estão sobre nós, não o terceiro céus onde Deus habita, mas o local onde Efésios fala os principados e potestades, engloba também essa terra física. Quando lançou por terra, tudo é destruído com um grande dilúvio, por isso que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, tudo foi destruído. Então Deus vem e recria a terra. Então o primeiro dilúvio foi aí, o segundo dilúvio é o dilúvio de Noé, em Gênesis 7. Deus então recria, junta a porção seca de um lado, as águas do outro, separa os continentes, separa os mares, tudo detalhado em Gênesis capítulo 1. E no 6º dia cria o homem, a imagem e semelhança de Deus, e coloca o espírito humano dentro do homem, que seria o receptor para receber Deus, quando esse homem viesse a crer e receber o Senhor Jesus, de acordo com João 1, 12 e 13. E agora Deus, por meio deste homem, vimos na lição 1, deseja que o seu governo seja expandido até a vinda de Jesus, nascido de Maria, e Jesus então vai à cruz, se torna o Espírito que dá vida, entra na humanidade, aqueles que crescem nele, como os apóstolos, e hoje nós somos a Igreja de Deus. Como a Igreja de Deus, somos o reino dos céus, que compreende desde a vinda de Jesus, o estabelecimento da igreja em Atos capítulo 2, até o final do milênio. Então nós estamos dentro de uma esfera chamada reino de Deus, que para entrar você precisa ser regenerado, crer e receber o Senhor e ser batizado. E agora você faz parte do reino dos céus e você precisa de justiça para poder viver essa vida santa, essa vida digna, para naquele dia você entrar nas bodas do Cordeiro, você entrar então no milênio e você participar do grandioso galardão por 1000 anos com o nosso amado Senhor Jesus.
Essa é a visão panorâmica da administração de Deus em todo o universo. Na próxima lição, nós vamos ver a administração de Deus na igreja. Que o Senhor te abençoe. Jesus é o Senhor. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, ative o sininho para você receber as notificações. Até breve.